Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem entrou agora. Sejam bem-vindos a mais um Skill Class. Hoje a gente vai falar sobre ECF. E estamos aqui eu, a Viviane Toffoli, a Regiane Pinheiros, o Lucas Sigaki e o Gilberto Bueno para falar um pouquinho com vocês sobre a ECF pelo T10, tá? Além, lógico, do nosso pessoal de comunicação aí que está dando apoio para a gente, né? Carol, Douglas, enfim. Antes da gente começar, né, aqueles recadinhos de praxe, a gravação ela vai ficar no YouTube, então se vocês quiserem depois rever ou mandar para alguém olhar, então fica lá no canal do YouTube da Skill, então fiquem à vontade. A gente tem colocado todos os treinamentos que a gente tem feito, estão ficando salvos lá, né? Então é uma fonte de consulta também para vocês, né? Em relação, inclusive, aos outros temas, aos outros módulos aí, a gente tem feito pelo menos um por mês, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pergunta pelo chat, podem abrir o áudio se sentirem mais à vontade. A gente sabe que quando fica gravado assim, às vezes o pessoal fica com um pouco de vergonha, né? Mas fiquem à vontade. Se quiser abrir o áudio para falar, fique à vontade. Se quiser escrever no chat também, o pessoal está olhando, a gente está monitorando aqui para poder responder, tá? Um outro recadinho aqui é sobre a pesquisa. A gente tem uma pesquisa. A gente sempre coloca aí no chat a pesquisa para vocês, um link para a pesquisa. E para a gente é sempre importante que vocês respondam a pesquisa, principalmente sugerindo aí novos temas, novos formatos, se for o caso, para a gente poder levar, né, um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente conhece para vocês, e a gente trocar uma ideia e aprender com vocês também, tá bom? Nós vamos ter um plantão exclusivo sobre esse tema ICF, que será em julho, no mês 7. Eu ainda não tenho a data aqui, não vou passar a data para vocês, mas como vocês recebem os nossos comunicados, fiquem atentos, porque a gente vai fazer um em julho, tá? Provavelmente antes do dia 10 de julho, porque a gente tinha aí, né, o prazo da ECF para entregar em julho, o prazo foi prorrogado, mas a gente quer manter esse plantão exclusivo. Então, a ideia é que hoje vocês entendam um pouquinho do funcionamento do sistema, obviamente tirem as dúvidas, mas que se vocês tiverem, assim, casos muito específicos e quiserem trazer para o plantão ou ficarem com alguma dúvida depois, vocês tragam para o plantão, tá? A ideia é sempre a gente trazer o treinamento e depois dar um apoio para vocês aí, principalmente quando a gente fala de ECD e ECF, que são geradas apenas uma vez no ano, tá? Bom, para começar, eu queria só falar um pouquinho com vocês sobre a questão da ECF de 2022, né? Que é referente ao ano calendário de 21, que houve sim uma alteração de layout. Então, nós estamos falando do layout 8 para a entrega do ano calendário 2021 e as situações especiais de 22. Então, tem que usar esse layout, tá bom? Não tiveram grandes alterações na ECF como um todo, tá? Mas existe sim essa mudança do layout que é importante. Então, Aí vocês não tem precisam. não, e eu fiz o Oi? protocolo. Tem alguém fazendo uma pergunta? Você passa a ser. Não, Acho que acho tem que é alguém. só com o Alguém áudio está com o aberto. áudio aberto, tá bom. Então, assim, quem não tiver com o sistema atualizado, quem tentar, né, colocar lá o período de 21 e der uma mensagem de que não é possível gerar para aquele período, precisa atualizar. Então, é preciso atualizar o EDOM, mas a gente já está com isso disponível, tá bom? Aí a gente tem a prorrogação de prazo para agosto. Eu não sei se vocês gostam, mas a gente não gosta dessas prorrogações, né? Porque sempre parece que vai estendendo, né? E a gente vai deixando aquilo para depois, e enfim, eu acho que fica ruim para todo mundo. E aí a gente tem algumas experiências aí também em relação a esse DCF de prorrogação, que há muita mudança do programa, né, do PGE, e cada mudança vem uma validação nova, e aí o cliente pega um cenário novo, e aí precisa mexer, enfim. Então, a nossa recomendação é que vocês entreguem o quanto antes a ECF, né, para não ter problemas aí de validações que podem surgir depois, tá bom? E a gente tem lá num registro específico, que é muito específico, eu trouxe aqui, porque ele realmente saiu no layout 8, eu trouxe, mas é muito específico, que tem um campo novo lá, referente a participações no exterior, lá no registro X350, que é para você indicar lá o lucro arbitrado antes do imposto de renda,
tá bom? Basicamente, assim, óbvio que tem algumas mudanças de tabelas e tal, mas o que mudou, a mudança maior que teve até o momento, tá, em relação a layout de ECF é esse, tá? É esse campo novo no X350, mas é bem específico, tá bom? Bom, só para a gente falar um pouquinho aqui, do conceito da ECF, né, imagino que todo mundo que está aqui já entrega, já conhece, mas só para a gente deixar todo mundo na mesma página, a ECF, que é a escrituração contábil fiscal, ela tem algumas informações que são declaradas, né, a gente precisa declarar algumas coisas dentro da ECF. Então, o que que a gente tem? A gente tem, informações que são recuperadas, e aí a gente recupera informações da ECD, que é a escrituração contábil digital, do mesmo período, né, e da ECF do período anterior. Isso vai gerar 2 blocos lá, que é o bloco C e o bloco E. Então, se vocês identificarem alguma questão, algum erro, alguma advertência referente a esses blocos, vocês já sabem que tem alguma relação com saldos que são recuperados lá da ECD ou da ECF, tá? A gente tem lá também o plano de contas e o mapeamento para o plano referencial, então a gente entrega, né, o plano de contas da empresa e o plano mapeado para o plano da Receita Federal, então isso faz parte da ECF, isso tem um bloco específico também, lá que é o bloco J. Os saldos das contas contábeis e das contas referenciais, né, então, existe lá a informação do saldo de acordo com a conta da empresa, a conta contábil da empresa, e também existe a informação do saldo de acordo com o plano referencial. Então esse mapeamento que é feito do plano de contas, ele serve para isso também, né, então você tem lá um depara e você consegue ter lá, por exemplo, o K com base no plano do contribuinte e com base no plano referencial também. Para efeito de fiscalização, de malha para a Receita Federal, facilita bastante. Nós temos aqui, né, eu acho que é o grande objetivo da Receita Federal, que é a verificação do IRPJ e da contribuição social. São 2 tributos, né, que existem, e esse é o objetivo da declaração da ECF, né. Então as empresas precisam entregar a ECF, e o foco aqui é verificar o recolhimento desses 2 tributos, né. Então a gente tem as demonstrações específicas aqui para cada tipo de tributação, se é lucro real, presumido, se é imune ou isenta, também precisa declarar, né, para que identifique-se que realmente aquela empresa tem essas características. Então tudo isso fica nesses blocos aqui, né, bloco L, bloco M, bloco P, bloco U, tá. E a gente tem as demais informações, que aí são informações, eh, das atividades, assim, geral da empresa, informações econômicas, né, que a Receita Federal precisa verificar também, né, ela precisa fazer aí uma auditoria nessas informações. Então a gente tem esses 2 eu diria que são 2 blocos principais aí, que é o Y e o X, né, pra entrega dessas informações, tá. Esse bloco ele, né, para quem já entregava DIPJ, basicamente são as mesmas informações, acho que talvez tirando o plano de contas aqui, referencial que não ia, mas a gente tinha lá na DIPJ de muitos anos atrás, a gente tinha também, a declaração na DRE, o balanço também, com base nas contas da Receita, né, mas você tinha que preencher lá na mão, não tinha um depara, você não indicava, né. Mas enfim, como a gente tem isso tudo é muito mais aberto, né, por ser digital, então algumas informações elas ficaram mais claras aqui dentro para a Receita Federal, tá bom? Bom, falando agora diretamente do nosso foco aqui, que é a ECF pelo T10. A ECF pelo T10 é um módulo que está lá dentro do T10 Extreme, então aqui dentro a gente tem aqui escrituração contábil fiscal, a gente tem um menu de cadastro da escrituração. Para quem já utiliza eh, o sistema e clica aqui em cadastro de escrituração, vai perceber que nessa primeira tela são apresentadas as declarações que já foram geradas, tá? Então eu tenho uma declaração aqui, por exemplo, gerada de 2020, o meu período aqui de consulta, né, a gente tem o período de consulta aqui, então de 2014 a 2022, eu tenho uma de 2020 que ainda era o layout 7. Tá? Mas só para vocês entenderem, nessa primeira tela, se eu já tenho alguma coisa que foi gerada, ela vai ser apresentada de acordo com este período de consulta.
Caso eu precise, é a primeira vez que eu estou usando, ou eu preciso fazer alguma alteração referente aos dados da empresa, ou fazer alguma alteração referente ao mapeamento do plano de contas, eu preciso vir aqui em configurar, né? Então, o primeiro passo é aqui configurar. Então, vamos imaginar que eu vou começar a entrega pelo T10. O que eu preciso fazer aqui, né? Aqui eu não teria nenhuma empresa aparecendo, eu preciso vir aqui em nova empresa, e o sistema ele vai abrir uma tela para que eu indique aqui os dados da empresa, né? É como se eu fosse fazer um cadastro aqui da empresa para ECF, específico para ECF, mas não é um cadastro puro, tá? Porque eu puxo já os dados que estão no SAP. Então, o primeiro item aqui, eu preciso indicar se a empresa que eu estou cadastrando para ECF, se ela é matriz ou filial. Por quê? Porque dependendo desta condição, eu tenho outras informações que precisam ser geradas. Então, por exemplo, se eu coloco que a empresa ela é matriz, aqui embaixo, eu tenho os dados da matriz. Esses dados eles são muito importantes. Por quê? Porque quando eu indico aqui a forma de tributação, de acordo com esta forma de tributação, é que o sistema vai puxar lá no mapeamento de contas que eu vou mostrar o plano correspondente a esse tipo de tributação. Então, se eu colocar lucro real, né, o sistema automaticamente puxa para que seja feito o depara, né, feito o mapeamento, ele automaticamente puxa a tabela correspondente aqui das contas do lucro real, das contas do plano referencial para o lucro real, tá? Então, quando for matriz, eu tenho essas informações para prestar, para indicar aqui, principalmente essa forma de tributação. Quando é filial, aí eu preciso indicar, né, que eu coloquei que o tipo é filial, eu preciso indicar quem é a empresa matriz. Tá certo? Então, aqui eu preciso vincular essa filial à matriz. Para quê? Para que o sistema faça a consolidação das informações dessas empresas. E aqui eu tenho um exemplo, né? Então, quando vocês colocarem aqui o tipo de empresa, se é matriz ou filial, colocarem a base de dados e a filial dessa base de dados, o sistema ele vai puxar as informações que já estão cadastradas no SAP. Então, essas informações aqui, elas são recuperadas aqui da própria base do SAP. E aí, aqui embaixo, vocês precisam indicar as informações de tributação, qualificação da pessoa jurídica, se vocês vão mandar ou não essa escrituração com o centro de custos. Aqui a gente sempre faz um alerta para centro de custos, né? Quando você decide entregar e abrir a sua ECF por centro de custos, todos os lançamentos de uma determinada conta precisam estar com centro de custos. Se você tiver para a mesma conta, tá? Se eu tiver uma conta lá, que parte dos lançamentos eu atribuo o centro de custos e parte eu não atribuo, isso vai dar erro lá no PGE. Quando vocês recuperarem a escrituração no PGE, vai aparecer um erro lá, é um erro mesmo que aparece, tá? Porque não é permitido. Ou você coloca centro de custos em todos os lançamentos daquela conta, ou você não coloca, tá bom? Isso é uma característica da própria ECF, tá bom? Esses saldos contábeis aqui, utilizar data de lançamento ou documento, por que ele está aqui? O que é comum hoje, né, para a gente, assim, né, a maior parte das empresas? O comum é a data de lançamento. Só que a gente tem alguns clientes que têm algumas características diferenciadas e fazem a emissão da ECD por documento, data de documento, e aí também precisam fazer a ECF de acordo com o mesmo período. Então, eles fazem por data de documento aqui. Mas isso é bem específico. Mas a gente tem aqui, em função de alguns clientes que nós temos com cenários diferentes aí. E a descrição da conta contábil? Aqui é mais para saber de onde a gente vai puxar o nome da conta contábil. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Não, né? Então, vamos lá. Bom, segundo passo, né? Então, esse primeiro passo é o cadastro da empresa, é um passo obrigatório. Se for empresa nova, precisa fazer o cadastro do zero. Se for empresa que já está na base, precisa fazer a alteração dessas informações, tá bom? Se tiver alguma alteração, obviamente, na empresa, mudou o regime de tributação, mudou qualificação, mudou algum dado dali, precisa entrar aqui e fazer essa manutenção, tá? Segundo passo, que também é obrigatório, é o mapeamento de contas contábeis. Então, esse mapeamento aqui, ele é obrigatório também. Quando vocês clicam lá em mapeamento do plano de contas, essa tela aqui é aberta.
Nessa primeira aba, que é a aba de contribuinte, o que eu tenho? Eu tenho a conta contábil da empresa e aqui eu consigo ir colocando a conta referencial. Por aqui, particularmente, eu acho que dá um pouco mais de trabalho, né? Porque você precisa ir conta a conta e precisa ir chamando a conta aqui referencial, eu acho que é um pouco ruim até de fazer mesmo. Então, a gente tem uma outra aba aqui que é referencial, que é o que eu normalmente indico, né, para os clientes. Nessa aba referencial, você tem o plano de contas referencial, de acordo com a tributação que eu classifiquei lá a empresa, né, que eu cadastrei a empresa, e aqui eu tenho o plano de contas do contribuinte. E o que vocês podem fazer aqui? Selecionar, né, por exemplo, nesse lado aqui, eu selecionei a conta bancos, conta movimento no país, e eu selecionei uma conta aqui do plano de contas do contribuinte, Banco Itaú. O que é importante, eu esqueci de comentar com vocês. Nesse lado aqui, no plano de contas do contribuinte, só aparecem as contas que não estão vinculadas ainda, tá? Que não foram mapeadas. As contas que foram mapeadas, elas não aparecem mais aqui. Então, também é uma forma de conferir se tem, por exemplo, conta nova, né? De um ano para o outro, às vezes é aberta uma conta dentro do plano, e essa conta ela precisa ser mapeada. E às vezes a gente não lembra, né? Então, aqui é uma forma de vocês conferirem também. Então, entrou aqui, tem conta desse lado, para quem já usa o T10, né? Tem conta aqui, precisa mapear, precisa olhar e mapear, tá bom? Então, o que precisa ser feito? Seleciona o plano, a conta do plano referencial, seleciona a conta do plano do contribuinte e clica em vincular. Quando vocês fizerem isso, a conta do plano vai sumir, tá? Ela vai, obviamente, ela está aqui dentro, ela faz parte agora desta conta aqui do plano referencial. E se vocês precisarem, obviamente, remover, é só selecionar a conta, né? Vinculei errado, né? Então, seleciona a conta e pede para desvincular, que a conta volta para aquela tela, tá bom? Tudo certo aqui, gente? Vivi, eu Em queria fazer relação... um comentário, Claro, embora Rê, fica à essa aba vontade. referencial aí seja a aba mais prática mesmo para fazer o vínculo das contas do plano referencial, né? Independente de você escolher a aba referencial ou contribuinte, a questão da natureza só temos na aba contribuinte. Então, eu fiz o mapeamento pela aba referencial. De qualquer forma, tem que ir lá na abinha contribuinte para preencher a natureza, porque é campo obrigatório, tá? Então, a natureza, a gente só tem a opção de preencher na aba contribuinte. E a referência, fazer tanto na aba contribuinte quanto a referencial. E a referencial a gente acha mais prática por conta disso que a Vivi comentou. Obrigada, Rê. Bom, o que nós temos agora, né? O que eu vou mostrar agora de configuração para vocês são configurações opcionais, tá? Por quê? Porque vocês podem fazer a configuração e se vocês fizerem, o sistema ele vai de forma automática carregar os valores, tá bom? Ou vocês podem digitar os valores lá na tela também quando for gerada a ECF. Então, por exemplo, nesse mapeamento de cargas aqui, nessa aba de mapeamento de cargas. Então, clicar em novo mapeamento. Aqui vai aparecer uma tela, e nesse tipo de registro, eu tenho quais são os registros que nós habilitamos para que vocês façam o mapeamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o L210, que é informativo da composição de custos, você pode, para este registro, mapear as contas contábeis para que o registro seja gerado na hora que a gente clicar lá para fazer a geração da ECF, na hora que a gente criar a ECF do período, tá? Então, assim, a gente tem alguns aqui, a gente sempre repete também, se vocês identificarem que existe algum outro registro que a gente pode fazer um mapeamento, que é possível fazer um mapeamento dentro do B1, é só abrir um chamado, porque a gente vai estudar a possibilidade. O que a gente colocou aqui foi o que nós identificamos na época que seria possível fazer o mapeamento. E aqui eu estou falando de mapeamento para trazer valores de contas contábeis, tá bom? Então, por exemplo, nesse registro aqui, L210, eu trouxe um exemplo aqui, eu tenho nesse registro, eu tenho várias linhas que eu preciso, que eu posso ter ou não informação para declarar, valor ou não para declarar,
tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo de estoques no início do período de apuração. Então, imagina que eu tenho toda essa parte de estoques, né, toda essa parte de custo, ela bem definida, inclusive na parte contábil, né? Então, eu tenho toda a separação das contas aqui para a composição desse meu custo, e eu consigo identificar aqui quais são as contas contábeis para fazer a composição desse custo. Então, eu consigo aqui fazer um mapeamento. Eu posso vir aqui e fazer um mapeamento. Então, para esse caso aqui, eu estou falando que eu tenho lá o estoque no início do período, eu estou pedindo para o sistema fazer o quê? Pega a minha conta contábil mercadorias para revenda e utiliza para mim o saldo inicial dela. E é isso que o sistema vai fazer, tá? Eu posso fazer esse mapeamento para uma mesma referência usando várias contas? Pode. Você vai fazer um para cada conta. Então, se eu tivesse mais alguma outra conta aqui que tivesse que compor o meu estoque inicial, eu colocaria a conta contábil, eu colocaria aqui o que eu preciso considerar para esta conta também. Tá bom? E um último aqui, que também é opcional, mapeamento de registros, clicando aqui em novo mapeamento, mas aqui a gente só tem efetivamente um único registro, que é o Y540, que é aquela discriminação da receita, né? Tem um registro na ECF que eu preciso declarar a receita por KNAI e por estabelecimento. Né? Quando eu falo de empresas que possuem filiais, eu preciso identificar qual é a receita de cada estabelecimento, né? Eu preciso identificar qual é a receita de cada estabelecimento daquela empresa, porque a ECF a gente manda sempre consolidada, tá bom? Então, aqui eu consigo também indicar, obviamente que o registro a gente só tem o Y540, mas você consegue indicar a conta contábil e o tipo do valor também. E indicar aqui o KNAI, tá? O KNAI que eu vou classificar essa receita. Tá bom? Então, se você tiver separado também em contas contábeis a sua receita por tipo de atividade, né, por tipo de KNAI, você consegue fazer também essa configuração para que quando você gerar ECF, isso seja carregado de forma automática lá. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Vivi, a Ângela mandou um Oi. questionamento aqui no nosso chat, pedindo para que Claro. a gente mostre onde é que está isso dentro do T10, porque ela está com o SAP aberto lá, com o T10 aberto e não está conseguindo localizar essas telas. Eu não A sei de se você está mapeamento com o de seu... cargas? E de mapeamento de conta contábil também. Não sei se Tá, você então está vamos lá. com... Ai, ótimo. Vocês estão vendo meu SAP já, né? Então vamos lá. Aqui dentro de T10 Extreme, eu vou dentro da ECF. Observem que assim, o menu ele é bem enxuto. A gente tem aqui o cadastro de escrituração, o Elalur e o Elax, né? E a gente tem esse novo aqui que é classificação de lançamentos de SCP, que se der tempo eu comento no final, porque também é cenário bem específico. Mas aqui, em cadastro de escrituração, é a tela que vai ser aberta, né? Com as escriturações que a gente já fez, que vocês já geraram aí. Então, aqui, até para mostrar, né? Eu tenho a de 2020, que está no layout 07, eu tenho a de 2021, que está no layout 08. Aqui dentro dessa tela, eu tenho esse botãozinho aqui de configurar. Então, se você clicar aqui em configurar, ele vai abrir uma outra tela, e aí sim, aqui eu tenho as empresas, mapeamento de cargas, mapeamento de registros e o mapeamento de contas contábeis, ele fica aqui embaixo. Tá? Então, quando eu clico aqui em mapeamento de contas contábeis, eu tenho o que eu comentei com vocês, né? A aba contribuinte e a aba referencial, tá bom? E aqui, mapeamento de cargas, e eu consigo fazer isso por empresa, inclusive, e o mapeamento de registros também. Tá bom? Deu para ver, Ângela? Ela agradeceu aqui, Vivi, acho que ela Tá entendeu bom, sim. então. Beleza. Obrigada, Ângela. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Mais alguma dúvida, pessoal, até agora? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. A Rê vai falar um pouquinho para vocês sobre o Lalur e o Lax. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cadastro do Elalur e do Elax. Acho que a Vivi já comentou lá na parte de cadastro de escrituração da empresa, né? Sobre a tributação, lucro presumido, lucro real que vocês podem escolher. E assim, vocês vão perceber que, na verdade, o foco agora é falar sobre o lucro real. Por quê? Porque é a única forma de tributação que tem essa particularidade, né, da entrega dos livros. E se você for entregar um lucro presumido, por exemplo,
A única coisa que você não vai fazer é essa parte do Lalur e Lattes. O resto é só você fazer o cadastro e basicamente gerar esse F, tá? Mas, e por isso que a gente focou em falar do lucro real. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiser voltar alguma coisa para falar do lucro presumido ou de alguma outra forma de tributação, aí vocês vão mandando, a gente vai respondendo, tá bom? Então, falando um pouquinho agora do Elalur e do Elax. Vamos lá, Vivi, pode seguir, por favor. Aí, aqui, Ângela, não sei se você está conseguindo acompanhar, tem um printzinho dos módulos, tá? Onde está sinalizadinho em amarelo é o caminho que você segue. Então, aí, ó, T10, né, escrituração contábil fiscal SF e Elalur e Elax, que são os módulos que a gente vai falar agora, tá bom? Então, aqui, dentro do Elalur e Elax, quando a gente abre essa tela, vocês podem verificar que a gente tem, já nessa tela, né, uma escrituração mensal de 2020. Por que que a gente mostrou essa de 2020 aí? Tem um período de seleção, onde a gente pode informar qual é a empresa e um período, e aí a gente vai trazer tudo que está dentro desse período de seleção, tá? Mesmo aquela das ICFs que você já entregou, a gente vai trazer tudo de acordo com o filtro do período. O que que a gente recomenda? Geralmente colocar o período que você está entregando. Agora a gente está fazendo 21, você coloca 21, para que você trabalhe só com aquele período que você vai entregar na tela. Mas se quiser consultar por algum motivo, a gente consegue trazer aí todos os períodos, tá bom? Aí nós temos o botãozinho de nova apuração, onde a gente consegue cadastrar uma nova apuração, e nesse caso seria, né, por mês ou trimestral, e nós temos o botãozinho também de remover a apuração, onde você pode selecionar a apuração que você quer remover e remover aí dessa tela, tá bom? A abinha configurar. Na abinha configurar, nós temos aqui a condição de cadastrar uma conta Elalur e Elax. Por quê? Quando a gente vai fazer uma ECF, a gente vai trabalhar com as adições lá dentro do Lalur e do Elax, as adições, exclusões e compensações, que são os ajustes do lucro, né? Para isso, eu preciso ter uma conta Elalur e Elax cadastrada, tá? Dentro dessa criação de conta Elalur e Elax, vocês podem verificar que nós temos um campinho de código. Esse código, esse campo é livre, você pode colocar o que você quiser nesse campo, tá? A empresa a gente vai selecionar, né? Abriu a telinha, seleciona a empresa que está trabalhando, digita o código, a descrição da conta, data da criação e data limite para lançamento. Por que que esses campos são importantes? Eles vão travar se essa conta vai ser levada ou não para o teu Lalur e Elax quando você fizer um mapeamento dessa conta e utilizar uma funcionalidade de recarregamento automático lá dentro da própria escrituração, tá? E assim, o que que a gente pede? Nunca alterar um cadastro de uma conta, cadastro não se altera. Então, assim, Regiane, eu tenho agora uma nova conta que eu vou utilizar, e, na verdade, eu vou trocar o nome dessa aqui que eu já usava, porque ela não tem saldo, e vou fazer uma nova, né? Porque ela vai levar a mesma conta contábil, eu só vou mudar aqui o nome para o melhor controle. Não. Se você quer utilizar uma nova conta, então você coloca uma data limite para essa e faça um novo cadastro. Não mexa num cadastro anterior. Por quê? Porque a ECF, ela carrega históricos, né? E cada dado que você altera num cadastro, você impacta em todos aqueles lançamentos que envolvem saldos na parte B. Então, é importante ter isso em mente e criar esse hábito de não ficar alterando o cadastro, tá bom? Nós temos o campinho aí também de tipo de imposto, onde a gente pode selecionar se essa conta Elalur e Elax refere-se a IRPJ, contribuição social ou ambos os impostos. Embaixo, referência a RPJ. Essa referência a RPJ é a linha da conta da Receita Federal, onde o lançamento de ajuste vai ser carregado, tá? Essa tabelinha é própria da Receita. E aí, automaticamente, a gente já informa, na parte de baixo, o código padrão parte B, se ela tem um vínculo ou não com parte B. E por que que a gente já informa automaticamente? É a gente que determina isso? Quando eu digo a gente, é Group Skill? Não. A Receita Federal tem uma tabela onde ela determina quais são as referências que devem ter controle em parte B. E isso é uma coisa que, assim, tá todo mundo se acostumando ainda, porque quando a gente fazia o Lalur e o Lattes no papel, a gente fazia o controle basicamente daquilo que a gente entendia que era, que deveria fazer, né? Tem, lógico, lá na instrução normativa o que deve ser controlado, mas se eu quisesse controlar uma coisa a mais também, né? É bônus.
eu controlo. Isso não é mais possível, tá? A gente só consegue controlar o que a Receita Federal determina que deve ser controlado, e tem código próprio para isso. Então, a gente já traz automaticamente aí na tela aquilo que deve ser controlado para o próprio cliente selecionar, e se você colocar ambos nessa telinha, a gente preenche a referência de contribuição social e a sistemática é a mesma para preenchimento. E aí o botãozinho OK salva a conta e o botãozinho excluir, ela exclui a conta que já foi criada por algum motivo, né? Se você quer selecionar uma conta que já tem, é só ir na setinha amarela, ele vai abrir essa telinha e você consegue excluir a conta. O que não é recomendado, né? A gente recomenda colocar aí a data limite de lançamento para deixar o histórico. Mas bom, aí a tela nasceu, né? A conta nasceu na telinha, e aí vocês podem verificar que ela vem com todos os dados, inclusive a gente tem duas coluninhas aí que a gente faz um controle dos saldos de parte B. Então, se essa conta que Lalur e Lax que vocês criaram, ela tiver lançamentos em parte B, aí existe um atalhozinho para você selecionar e buscar o histórico, o extrato desse controle de parte B para cada conta, tá? Aí a gente traz as datas dos lançamentos, a conta que foi utilizada, né? E quanto foi debitado e creditado para cada período. Tudo bem? Essa tela é só de consulta, tá, pessoal? Aí não dá para fazer mais nada. Na próxima abinha ali, a gente tem mapeamento de contas Elalur. E por que mapeamento de contas Elalur? Vocês viram que na telinha anterior eu consigo cadastrar uma conta para o Elalur e para o Elax, tá? Na abinha mapeamento de contas, que eu vou mapear uma conta Elalur para uma conta contábil, eu tenho que fazer no módulo Lalur e tenho que fazer no módulo Lax, tá bom? Então, aí, selecionando essa continha aí, essa abinha mapeamento de contas do Elalur e Elax, eu vou clicar em novo mapeamento, ele vai abrir a tela de mapeamento, vou selecionar a empresa, uma conta Lalur já criada, aí ela já traz automaticamente preenchido aí a referência, tá? E aí eu vou indicar em que conta contábil essa referência dessa conta deve ser automatizada. Então, assim, olha, para a conta, para a referência da Receita Federal multas por infrações, eu vou levar os lançamentos da conta contábil de multas, que é a minha conta lá do meu plano, A4, 02, 01, 0104. Tá? Aí quando você clica nesse picking, nessa bolinha redondinha, aí ele traz todo o teu plano, você consegue selecionar, e aí você vai informar qual é o tipo de ajuste que ele vai fazer no teu valor. Adição, nesse cenário, né? Uma conta de despesa, adição débito, uma conta de exclusão não se aplica para esse cenário, e aí eu falei que para essa conta eu não quero controlar em parte B, mas eu posso dizer que quero controlar em parte B também, e aí ele me pergunta, né? Se vai ser um débito, lançamento a débito, o que eu levo na minha parte B? Eu vou levar um débito. Em lançamento a crédito, o que eu levo na minha parte B? Eu vou levar um crédito, e aí você determina o que você vai levar lá dentro da sua parte B, tudo bem? Feito isso, né? Feito essas configurações, a gente dá um OK para salvar o mapeamento, um excluir para excluir o mapeamento. Alguma dúvida até aqui, pessoal? O Reângela está perguntando também como é que ela vê essa aba de contas do Elalur. Mas termina essa parte do histórico que aí eu mostro no SAP para ela. Tá ótimo. Aqui também a gente tem a próxima aba, que é histórico padrão do Elalur e Elax, né? Então, assim, quando a gente faz um lançamento nessas referências, a gente tem que criar um histórico, que é o que vai lá para o teu registro M300, no caso do Lalur, e para o M350, no caso do Elax. Então, a gente pode já determinar que, ó, toda vez que eu tiver um lançamento na referência 6, eu vou levar lá como histórico o nome de provisão indedutível. Então, toda vez que eu fizer um lançamento para referência 6, ele já leva automaticamente para lá. Tá? Então, assim, foi uma forma de automatizar essa questão dos históricos dos lançamentos do Laura e do Elar, tá bom? Aí, nessa telinha também eu tenho uma abinha, pessoal, que é importante, eu acho que a gente não comentou ainda, de atualizar tabelas da ICF. É sempre legal estar atualizando essas tabelas, porque as tabelas da ICF, elas atualizam todo ano, né? E a gente tem aí uma tratativa para trazer a tabela atualizada para vocês, então é interessante clicar aí a utilizar o módulo, tá bom?
Agora, Vivi, o que ela quer deixa dizer? eu mostrar aqui no SAP. Então, Ângela, o que a gente mostrou para você, que você falou que aparece só mapeamento de cargas e de registros, é aqui em cadastro da escrituração, aí é a configuração para a escrituração. Porque, na realidade, quando a gente fala de cadastro de escrituração, a gente está falando, é um módulo que serve para todos os tipos de tributação, tá? Agora, quando a gente está falando de lucro real, a gente tem o Elalur. Então, dentro aqui do módulo do Elalur, a gente tem uma configuração também. Então, tem que vir aqui em Elalur, configurar. Então, quando você clicar em configurar, a gente vai ter a aba das empresas que estão cadastradas, né? Elas estão previamente cadastradas lá, naquele módulo anterior de cadastro de escrituração. Aí sim, eu tenho conta, Elalur, LACS, o mapeamento e o histórico que foi comentado aqui pela Regiane, tá bom? Aí a Adriana está fazendo uma pergunta que eu já vou emendar aqui, que ela está perguntando se esse campo histórico é um campo editável. Sim, é sim. Tá? Você consegue digitar aqui o que você quiser. Tá bom? Ele também é editável no lançamento, tá? Por exemplo, você fez um lançamento, um histórico padrão aí para essa provisão. Mas quando você vai fazer o lançamento lá no Elalur, você não quer colocar esse histórico para aquele lançamento específico, não tem problema, o campo é editável. Ah, eu mudei de ideia. Agora eu quero que venha um outro histórico. Lá numa outra abinha também do M300, você consegue editar. Então, ele é editável em vários locais, tá? Aí é só para facilitar mesmo. Tudo bem, pessoal? A Ângela está perguntando quanto tempo devemos aguardar para atualizar as tabelas da ECF. Tentei atualizar, mas demorou muito. 40 minutos. Não é para demorar não, tá, Ângela? Acho que isso talvez tenha tido algum pico, algum problema aí na questão da internet. Não é algo que costuma demorar, o sistema costuma demorar, não. Tá? Até porque, assim, a ECF ela não tem tantas tabelas assim, né? Não é algo que é para demorar tudo isso, não. Talvez tenha tido... Porque como depende da internet, né? Depende da comunicação do EDOM com a Receita, então você precisa da internet. Então, talvez tenha tido algum problema aí na sua internet, algum pico, ou do lado de lá também, tá? Pode ter tido algum problema também lá na Receita Federal para a gente receber a informação. Também acontece. Eles também têm os problemas técnicos deles lá, tá? Mas não é para demorar, não, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, vamos voltar. Vamos lá. Legal, vou continuar então. Depois, então aqui a gente está na telinha da apuração, né? Para fazer lá naquele módulo que a Vivi mostrou. Então, aí assim, a gente mostrou lá a apuração de 2020, mas eu vou fazer uma de 2021. Então, a gente já selecionou o período de 2021, aí vocês viram que não trouxe nada na tela, porque na telinha anterior a gente só deixou 2020 mesmo, né? E aí agora a gente vai fazer 2021. Aí você clica em nova apuração, seleciona a empresa, aí você informa se a tua apuração é mensal ou trimestral. Nesse cenário, a gente vai usar como exemplo mensal, tá? O período, né, que é o mês, aí tem a opção de janeiro a dezembro, o exercício 2021, e aí você escolhe se você está fechando janeiro por balanço, ou balancete de suspensão, redução ou receita bruta. Qual que é o tipo de estimativa do imposto, tá? O que é importante comentar para esse cenário? O addon, ele automaticamente faz os acúmulos corretamente dos ajustes, tanto da adição, exclusão, quanto da compensação, que a gente sabe que a compensação tem uma particularidade de ser considerada só para aquele mês, e as adições e as exclusões são cumulativas, né? Então, a gente tem essa inteligência dentro do nosso addon para que isso seja feito corretamente, tá? A única coisa que vocês precisam se atentar é que se num determinado mês, por exemplo, eu escolho receita bruta, para aquele mês a gente não tem adição e exclusão, né? Porque você não tem valor. Naquele determinado mês, você vai fazer o cálculo com base na tua receita bruta, né? Então, a gente não fala em ajuste. Mas para que esse cálculo continue sendo feito pelo addon adequadamente, é super importante que quando eu tenho a receita bruta, eu abra as duas estimativas para aquele mês, né? Por quê? Porque o addon vai fazer receita bruta, que é o bonitinho, depois eu vou mostrar para vocês num próximo passo por onde a gente lê, se vai levar o receita bruta ou o estimativo. Então, o fato de ter uma duplicidade nessa tela não vai
o sistema não vai ficar louco, não vai se perder, tá? Porque ele puxa de acordo com uma determinação de um outro local, né? Mas é importante vocês saberem que precisa, porque se num determinado mês eu não tiver, ele vai parar de acumular naquele mês. Aí eu fiz janeiro por suspensão redução. Fevereiro, por um acaso, eu fiz receita bruta. Não tem problema, né? A legislação me permite que seja assim. Para que março fique correto, se eu fizer balancete, suspensão, redução, eu preciso que fevereiro também tenha esse balancete, suspensão, redução, para ele acumular janeiro, fevereiro e março corretamente. Ficou claro, pessoal? Essa questão é uma questão muito importante que impacta diretamente no cálculo do imposto, em todos os registros que vão ser levados, principalmente se isso acontecer no comecinho da apuração, né? Porque aí estraga todo o resto, porque é uma cumulatividade e isso vai gerando uma cadeia para todos os próximos meses. Ficou claro para todo mundo? Podemos seguir? Bom, não estou vendo nada no chat aqui, então vamos seguir. Vamos lá. Depois que você cria esse mês específico, ele vai aparecer para vocês naquela telinha, né, de administrador do Elalur, com um código, o período inicial e final, a forma de estimativa selecionada, que no nosso exemplo nós selecionamos balancete, suspensão e redução, e como status ele vai trazer aberto. O que significa? Aberto é que eu posso fazer lançamentos. Super importante, tá? Eu só levo para a SF aquilo que está fechado. Mas para que eu possa lançar, ele tem que estar aberto. Então, é super importante fechar depois que fizer todas as edições, tá bom? Clicando na seta amarela, a tela é aberta para a gente fazer os lançamentos. E aí, o que ele mostra lá? A tua empresa, o período que você está trabalhando. E aí, nós temos 3 abinhas nessa tela. Parte A, parte B e demonstração da base de cálculo do IRPJ, porque a gente está no LALUR. Então, a gente está falando de cálculo do imposto de renda. Na parte A, tá? Eu tenho 2 formas de fazer o lançamento. Na abinha, no botão Novo Lançamento, lá no finalzinho da tela, e no botão Recarregar LCM. Se eu clicar em Novo Lançamento, você vai ter que digitar todos os dados que você precisa para ser incluído aí no teu LALUR, né, para ser feito de ajuste. Então, você vai ter que selecionar a conta Elalur, lá que já foi criada, e aí você vai informar a data, o valor, dizer qual é o tipo de relacionamento que ela tem, ou seja, se ela tem um vínculo com conta contábil, se ela tem um vínculo com parte B, aí você vai preenchendo tudo manualmente, tá? Ou você pode optar pela seleção, pela opção, né, de recarregar LCM. Quando eu clico em recarregar LCM, lembra daquele mapeamento que a gente fez lá no começo? No começo que eu comecei, né? No meu começo? Estou falando as mesmas palavras várias vezes. Lá naquele mapeamento de conta contábil, quando você faz esse mapeamento, ele te dá a opção de recarregar LCM, e aí ele já traz automaticamente aí para a tua tela, sem você precisar fazer nenhum tipo de lançamento manual, tá bom? E aí, feito isso, todos os lançamentos aparecem aí nos campinhos adequados, como adição, exclusão ou compensação. E aí, clicando na abinha na setinha do LCM, ele traz para nós os lançamentos contábeis vinculados. No caso de ter vínculo com conta contábil, porque para este cenário tem. E aí é possível ver também que parte B, quando tem vínculo com parte B, ele também traz uma seta amarela para a gente consultar o que está sendo lançado na parte B, tá? E a gente também consegue detalhar o lançamento por completo, não só os vínculos, clicando na seta amarela daquele primeiro campo de joguinho da velha lá, por exemplo, na primeira linha, o número 79. Então, se eu quero abrir o lançamento 79, eu clico na primeira seta amarela. Se eu quero só olhar o LCM referente a esse lançamento, que são os lançamentos contábeis, eu clico na seta do LCM. Ah, tem vínculo com parte B, então eu vou clicar na seta do vínculo com parte B. E aí, clicando, por exemplo, no LCM, ele me trouxe todos os lançamentos contábeis. Ah, tem gente que ainda faz contabilização na mesma conta contábil, né, de lançamentos de reversões, por exemplo. E eu não quero que ele seja uma adição, porque uma reversão dessa conta não é uma adição no meu cenário. Não tem problema. A gente tem a opção aí de vocês selecionarem qual é o lançamento que você quer excluir, e aí clica lá em remover automaticamente, vai ser atualizado. Tá? Ou, deixa eu só complementar, Rê. Ou, por exemplo, as empresas lançam despesas, né, provisões dedutíveis e indedutíveis na mesma conta.
tá? Então, isso também você pode fazer uma manutenção ou aqui, né? Então, a gente vai carregar todos os lançamentos daquela conta que foi mapeada, e você pode fazer essa manutenção aqui, né? Clicando ali no lançamento, selecionando o lançamento, clicando em remover, ou existe uma possibilidade, aí pode continuar. Existe uma possibilidade de, no próprio lançamento contábil, você indicar, né? Se você quer que leve só para o ELAC, só para o ELALUR, ou para nenhum. É isso que você ia falar, Vivi? Isso, é que eu te interrompi aí no momento e acabei, acho que te enrolando um pouco, mas enfim, me enrolando também. Não, Mas imagina. enfim, o que acontece? Só queria deixar claro para vocês que, assim, mesmo para as empresas que fazem os lançamentos todos numa única conta, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de multa, tá? Então, eu tenho multas aqui, por exemplo, uma multa de trânsito, uma multa lá de ofício referente à entrega em atraso de CTF, são multas que são indedutíveis e eu preciso trabalhar com elas no meu valor. Agora, eu tenho uma multa porque eu paguei atrasado um boleto. Então, essa multa, ela é dedutível. Então, neste caso aqui, ela não faz parte do meu valor. Então, eu posso ou indicar aqui, neste momento que eu estou conferindo os lançamentos, né, que foram carregados de forma automática, ou quando alguém estiver fazendo os lançamentos contábeis, a pessoa já sabe que isso aqui está dentro de uma conta que tem, né, essa mistura de dedutíveis e indedutíveis, então ela já pode, neste momento aqui, colocar que isso não é para ser carregado para o LALUR ou para o LACS, tá? Então, a gente tem as duas opções, no próprio lançamento contábil e lá dentro do LALUR especificamente. O que é Isso, importante, porque se tiver... só para eu reforçar aqui, a gente só carrega para o LALUR e para o LACS contas que foram mapeadas, tá? Então, não precisa da manutenção nesses lançamentos de outras contas, colocar nenhum para as outras contas. Não, esquece. Eu só vou carregar para o LALUR e para o LACS aquilo que foi mapeado, que a gente indicou lá na configuração, que aquela conta, né, contábil, ela precisa ser adicionada ou excluída. Né, que foi a configuração que a Isso, nessa Regiane funcionalidade mostrou. de recarregar LCM, né? Então, se você quiser Isso. refazer o recarregamento automático, a gente só vai carregar o que está indicado lá. Ah, mas eu uso essa conta, como a Vivi falou, de multa para lançar todas as multas, as dedutíveis e indedutíveis. Eu posso indicar que eu não quero levar aquele lançamento específico, como uma multa de trânsito, por exemplo, neste campo do lançamento, e aí quando eu recarregar automático, ele nem vai. Mas, se eu for fazer o lançamento manual, eu não preciso nem mapear a conta, eu vou lançar manualmente, eu mesma vou selecionar quais são os valores e lançamentos que vão ser levados também, tá? Vivi, a Adriana está perguntando aqui como que eu faço para incluir as duas estimativas, tá? Uhum. Eu não sei qual que vai ser a próxima tela agora, não me lembro. Você acha que é melhor voltar ou a gente termina aqui para mostrar para ela? Eu acho que eu tinha esse exemplo mais para frente, Rê, acho que pode terminar aqui, que na realidade é o que Tá, você já falou, né, que é sobre o novo lançamento, tava depois isso. do recarregar, mas eu acho Ah, que a me gente pode antecipei. terminar aqui e aí eu mostro para ela. Tá ótimo, Adriana, a gente vai concluir aqui, já responde a tua pergunta, tá? Então, aí tem a condição lá o botão do novo lançamento para fazer o lançamento manual. Aí, nesse caso, a gente não vai utilizar a conta mapeada, o lançamento é manual, né? Aí a gente seleciona qual é a conta LALUR que foi criada, a conta sempre tem que criar, tá, pessoal? Ah, eu não preciso mapear se eu não for utilizar a funcionalidade de recarregar LCM. Mas e a conta? Eu preciso fazer? Sim, a conta LALUR e ELAX é obrigatória. Senão ela não vai aparecer aí para lançar como ajuste, tá bom? Aí eu vou selecionar a conta. Quando eu seleciono a conta, ela já traz a referência, né? O campo é editável, mas a gente não aconselha ficar mexendo nesses campos, né? Como a gente disse, não é legal ficar mexendo em cadastro, somente em ICF. Às vezes dá uma bagunça que depois nem o cliente consegue entender o que está sendo feito por conta dos códigos que são criados, validações com a ICF anterior, tá? Então, não é recomendado ficar alterando e sim criar cadastros novos de acordo com as novas configurações que vocês desejam para a conta contábil ou conta Elalu, tá bom? Vivi, se você der um enter aí, já aparece? Não, não aparece, só está mostrando os campos. E aí, no campo conta contábil,
Você seleciona a conta, quando você dá um tab, ele aparece todo o teu plano e você consegue indicar qual é a conta contábil. Aí eu indiquei a conta contábil de multas, como estava no outro exemplo. Quando você indicar a conta contábil de multa, no campo número do lançamento, que você vai dar um tab, a gente vai trazer os lançamentos só da multa dessa conta e só desse período de janeiro. Não vai trazer a vida inteira, não. Então, a gente vai trazer só do período de janeiro, que é o período que você está lançando, e só da conta de multa. E aí, você vai indicar uma data, né? Que aí você pode colocar ou a data do lançamento, ou a data do fim do mês. Esse campo, ele não é levado para o registro M300, tá? Mas a gente pede para informar uma data, e aí vai dizer se é uma adição ou uma exclusão. Se for uma adição, digita no campo adição. Se for exclusão, no campo exclusão. Observações, esse campo aí você vai digitar uma observação para ele. Tipo de processo, se tem um processo para esse lançamento ou não tem, né? Nesse cenário tá nenhum. Se você colocar aqui sim, ele vai abrir aí o campo de número para você digitar, e se controla ou não na parte B, esse campinho de controla ou não na parte B, ele é igual àquele outro que nós já mostramos. Se você colocar assim, ele vai pedir para você dizer se é débito ou crédito que vai ser levado na parte B para esse lançamento em si. Dando um OK, ele aparece lá da mesma forma que o recarregamento automático, a linhazinha de acordo com o que você cadastrou. Tudo bem até aqui? Aí nós temos a aba agora, parte B. Então, nessa aba parte B, o que acontece? Se eu já fiz um lançamento de parte A com vínculo em parte B, a gente já traz automaticamente para cá. Vocês viram que lá naquela telinha tem um lançamento de parte A, automaticamente ele apareceu aí. Ah, mas eu tenho aí, Regiane, um botão de novo lançamento. Para que é? Ah, eu entrei por um acaso na aba parte B primeiro, e o lançamento é de A com B, ele tem esse vínculo. Eu consigo fazer o lançamento pela parte B? Consegue também. Você consegue ir aí, se ele tem parte B, você consegue fazer o lançamento manual pelas duas abas, tá? Entra aí e faz pela parte B. E também o que você pode fazer? Jane, o lançamento não tem vínculo com parte A. Ele não é do M300 para Lalur ou M350 para lá. Ele é uma constituição de saldo da parte B. Eu quero gerar um M410 dele. Então, aí você vai usar também essa condição de novo lançamento. E aí, naquele campo ali embaixo de reflexo na parte A, você vai colocar que não. Aí ele te gera um M410. Se você colocar que sim, ele nasce também lá na abinha da parte A. Então, só repassando os campos, mesmo da tela anterior, vai selecionar a conta Lalur, colocar a data, dizer se é débito ou crédito, informar um histórico, se tem valor diferido para esse lançamento, sim ou não, o processo, se tem ou não tem, e se tem ou não tem reflexo na A, porque lá a gente pergunta se tem reflexo na B e aqui a gente inverte, tá bom? E aí, pede o indicador que é a código referência da conta, né? Ele já vai aparecer, na verdade, automaticamente aí, e o código padrão de parte B cadastrado, tá? Se você está fazendo um lançamento que tem parte B e não preencher o código de parte B, dá um erro, tá? Não deixa nem salvar, porque isso daí lá na tua ICF, então você tem que voltar no cadastro e editar, tá bom? Acho que nessa parte de novo lançamento é isso. E aí a gente tem a próxima aba, que é a demonstração da base de cálculo do imposto de renda. Vocês podem ver que ela traz ali, ó, valores acumulados. Por que eu tenho esses valores acumulados? Vai estar, como nós estamos em janeiro, ele vai trazer de 1/1 a 31/1. Quando eu entrar, por exemplo, no mês de fevereiro, na escrituração de fevereiro, ele vai trazer de 1/1 a 28/2. Por quê? Porque aí é aquela inteligência que eu falei que nós temos o nosso addon, né? De fazer cumulativamente para adição e exclusão e também corretamente para compensação de acordo com o tipo de referência. No campo resultado acumulado, você vai digitar lá o valor que você apurou na tua DRE para aquele mês, né? Porque é por lá que a gente baixa, a gente parte do cálculo do imposto de renda, para dali começar a fazer os ajustes ao lucro, né? Para ter uma base de cálculo do imposto. E aí, automaticamente, nessa aba, ele já vai trazer o acumulado da parte A, lançado lá na parte A e B, né? Por período, para adição, exclusão e compensação. Feito isso, tá tudo certinho? A gente tem lá a linha de lucro e prejuízo fiscal daquele período, de acordo com as informações que você colocou lá no resultado acumulado e os lançamentos de Lalur e Lattes. E aí, agora é só bloquear a apuração para que ela seja carregada para esse app. Se não tiver bloqueado, a gente não leva. E pronto, pessoal, basicamente é isso.
tá quase pronta a ECF, porque eu acho que a pior parte é fazer Lalurilax, né? Então, se o Lalurilax estiver certo, eu já considero que são 95% da ECF concluída, porque é isso que dá dor de cabeça. Vocês viram que é super Exatamente. fácil de fazer. Basta ter um cadastro correto, entender o que está fazendo com relação ao que eu adiciono, o que eu excluo, né, o que eu compenso, e não tem erro. Seguir certinho. E agora vamos falar um pouquinho lá da pergunta da Vamos. Adriana, acho que foi a É, Adriana que perguntou, né? foi. Só para ilustrar aqui, né? A gente tem aqui um slide que você tem o período aqui, né? Então, eu tenho um período que é Esse é o de fevereiro, fevereiro. né, Vi? Isso, fevereiro. Só que aí na parte A eu vou ter só a informação de fevereiro para facilitar a conferência de vocês. Só que aqui na demonstração da base de cálculo é sempre acumulado. Tá? A gente Isso. sempre Aí tá vai vendo, acumular traz esse aquela forma que eu valor. falei, de 1 do 1 a 28 do 2. E no período de Isso, cima, de 1 do 2 a 28 do 2. Por quê? Porque você vai lançar só um mês, né? O acúmulo, a gente é que vai fazer. exatamente. É Vai isso lançar aí. só um mês, tá bom? Ela quer que mostre, Vi, como é que faz para colocar receita bruta e balancete de suspensão e redução. Eu Adriana, não sei se mostro. você já está conseguindo entender, mas basicamente é na hora da seleção. Lembra como quando a gente falou da nova apuração? Você vai criar uma nova apuração e você informa se é receita bruta ou balancete de suspensão e redução. Você vai fazer duas. Uma informando que é receita bruta e uma informando que é balancete de suspensão e redução, e ela vai nascer as duas aí na tela. Deixa eu Mas mostrar acho que só a lá Vivi no vai mostrar o SAP. passo a passo, né, Vi? Deixa eu só Mostrar no mostrar no SAP. SAP isso. É, deixa eu pegar aqui 2021. Então, aqui, quando eu criei aqui, março, eu já criei uma para receita bruta e uma para balancete de suspensão. Então, basicamente, eu vou criar para abril, tá? É nova apuração. Vou colocar aqui a empresa, mensal abril. Vou colocar o ano aqui de 21. E aqui que eu vou indicar. Então, eu vou criar um receita bruta, né? Atualizo aqui, ele vai criar. Então, ele vai trazer a linha aqui da receita bruta. E aí, um outro com a opção do balancete de suspensão e redução, tá? Aqui, ó. Isso. Aí, o que é importante? Regiane, esse mês é receita bruta. Vou precisar fazer o balancete de suspensão e redução? Vai, senão a gente não consegue fazer o acúmulo certo, tá? E o receita bruta eu tenho que preencher? Sim, é o jeito que você está apurando o teu imposto neste mês. Então, tem que fazer as duas formas para que fique certinho na tua ICF depois, tá bom? Aí, no receita bruta é só informar o valor da estimativa e não tem mais nada o que fazer, tá? Mas o preenchimento de LALUR e LATS, mesmo com receita bruta, tem que ser feito para a gente poder levar correto, tá bom? Exatamente. E se eu for receita bruta todos os meses? Ah, eu tenho que fazer também, porque a gente tem o A00. O A00 não é receita bruta, né? É como o nosso imposto de renda da pessoa física, né? Que todo mês tem aquele adiantamento lá, e aí depois tem o bendito ajuste anual. O A00 da ICF é quase isso, né? Como se fosse isso. Então tem que fazer, porque no A00, mesmo que todos os meses forem receita bruta, o A00 tem que ser calculado pela forma de estimativa, porque é o teu real, né? O que foi apurado na tua contabilidade. Então, não tem como fugir. Aí tem que fazer também para que o A00 fique gerado certinho, porque na ECF a gente tem 13 períodos de cálculo, justamente por essa condição aí de poder ser receita bruta nos 12 meses, mas ter a obrigatoriedade de fazer aí pelo estimativa balancia de suspensão redução no A00 para poder fazer o ajuste, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o Lalur? Assim, o Lax, ele é idêntico, tá? Então, tudo que a gente fez aqui no Lalur, a gente tem lá no Lax, só que lá no Lax eu consigo copiar mapeamentos, né? Existe essa opção lá para você não ter que repetir aqui a parte de cadastros, tá? Mas a parte das apurações a gente precisa fazer no Lax. Então, é idêntico ao Elalur. Tá? Então, são os mesmos processos, vamos dizer assim. Vocês têm alguma dúvida em relação? Vocês querem que a gente mostre alguma coisa? A gente traz Você sabe PPT na maioria das uma coisinha apresentações que eu esqueci pela de questão de falar? tempo, tá? Oi, pode falar, Rê. No lançamento manual, eu esqueci de mostrar o campinho de duplicado para ELA, se me lembrei agora.
Então, deixa eu mostrar aqui dentro do SAP. É que o que eu estava comentando, né? A gente traz um PPT para a gente ganhar tempo, tá, gente? É mais por isso. Mas a gente tem aqui, né? Vocês podem ver que a gente tem aqui a base e a gente traz para vocês, a gente mostra quando a gente acha que precisa mostrar dentro do sistema, tá bom? Isso. Quando você vai fazer, pessoal, um novo lançamento, você escolhe uma conta, aparece lá embaixo, ó, tá vendo? Duplicar para Elax. Se você tiver com um período no Elax aberto e todas as configurações de conta e Lalure Elax criada lá, e você clica aí em duplicar para Elax, você não precisa fazer o lançamento no Elax depois, a gente leva automaticamente, tá bom? Mas se você, isso para lançamento manual. Mas se você fez um mapeamento para levar o LCM automaticamente na funcionalidade de recarregar LCM, aí tem que ir lá no Elax, criar o período, que o período tem que estar criado de qualquer forma, e recarregar lá também. Tudo bem até aqui, pessoal? Aí é importante, aí na telinha a gente tinha lá alguns abertos e fechados. Para que seja levado, tem que estar tudo fechado, tá, pessoal? Por exemplo, o mês de abril aí, se eu fosse gerar uma ICF agora, ele já não iria, porque ele está aberto. Então, é importante verificar que todos os status de todos os meses tem que estar fechado para ser levado para escrituração, tá? Feito isso, a gente vai criar uma ECF. Por que que a gente cria a ECF depois? Né? Então, vamos pela lógica. Eu entrego a escrituração antes ou depois de pagar o imposto? Depois, né? Por quê? Porque a ideia é apurar um imposto mensal pelo próprio sistema, porque vocês viram que é possível ter essa apuração, aí essa visualização até para conferência, né? E depois que eu vou gerar uma escrituração com todos os dados. Então, é importante vocês saberem desse passo a passo, por quê? Porque se eu criar uma escrituração primeiro e gerar lançamentos no Lalure Lattes depois, eu não vou levar para o meu cadastro de escrituração, a não ser que eu clique num botãozinho lá para que ele atualize, tá bom? Então, assim, Regiane, que susto, eu achei que se eu tivesse criado primeiro e não tivesse feito nada, nem levar. Não, a gente consegue, até mesmo porque aí podem ocorrer edições, né? Puxa, lembrei que tal lançamento não vai ser levado, ou tive que incluir um lançamento, não tem problema nenhum. Já criou o cadastro, já fez um monte de ajuste lá nos lançamentos manuais da ECF, e agora vou ter que fazer tudo de novo? Não precisa. Pode ir lá no teu Lalura, abrir o teu período, fazer a tua edição, fechar o período e depois ir lá e recarregar os saldos. Mas tem que ter essa ciência de que se eu mexer em qualquer lançamento do Lalura e Lattes com a ECF já criada, meu cadastro de escrituração já criado, eu não levo automaticamente se você não acionar esse botão, tá bom? Então, por isso que o cadastro da ECF vem depois, né, por conta disso daí. Então, lá em T10, escrituração contábil ECF, cadastro de escrituração, agora a gente vai criar a nossa ECF. Aí a gente também tem a opção de selecionar a empresa, colocar o período, tá? E se você fez um monte de teste, tem um monte de ECF aí que você criou do período para ficar fazendo teste, vão aparecer todas, tá? E aí a gente vai em nova escrituração. Aí, automaticamente, a gente já vai trazer dados que foram informados lá no cadastro de empresas, como quando a Vivi mostrou para vocês, a gente já traz automaticamente aí, tá? Mas eu mudei alguma coisa, não tem problema, é editável. E a gente deixou editável até a pedido de alguns clientes, porque no próprio PGE isso é editável também, tá? Então, a gente deixou aberto para que o cliente avalie e edite se for necessário. Então, aqui neste cenário, a gente já trouxe o nome da empresa, o CNPJ, né, quando eu selecionei a empresa, o período já estava informado, e o lucro é o tipo de tributação, que nesse caso é lucro real. Aí nós temos um indicador de início do período, que para esse cenário é regular, mas pode ser especial, alguma situação especial, aí não ser regular, a gente traz as opções aí conforme o layout do ano, tá? A situação especial, nesse caso, é normal, e aí a gente também tem a opção de trazer a situação especial, por exemplo, é uma extinção. Se eu selecionar qualquer situação especial, vai habilitar
o campinho aí do lado, na mesma linha, ó, data, situação, evento, especial ou evento. Vai ter que preencher a data aí, e aí a gente leva automaticamente lá para o campinho da data final, tá bom? Aí eu indico na próxima linha se é uma escrituração original ou retificadora. O tipo da empresa, né? Se ela é participante de SCP, se é normal, né? Ou se é participante de empresa como sócio ostensivo ou SCP. A natureza da empresa, o código de atividade, o endereço a gente também já traz automaticamente. Então, basicamente, aqui, ó, nessa tela, é a identificação da empresa, o registro 000 da ICF, tá? Depois a gente tem a aba Parâmetros de Tributação, onde a gente vai informar, já traz alguns campos preenchidos automaticamente com default não, mas é importante vocês avaliarem se é optante pelo Refis, pelo PAES, etc. Períodos de apuração do imposto de renda e contribuição, se foi anual ou trimestral, e aí, né, tem que ter uma coerência com aquilo que foi feito lá no Lalur e Lattes, né? Você não vai fazer trimestral lá, colocar anual aí e vice-versa, senão aí vai dar uma bugada. Tá? A qualificação da pessoa jurídica, se é PJ em geral, aí a gente vai trazer também todas as opções de layout. E aí, pessoal, o que é importante? Jane, eu tô assustada ainda com essa história de ter que abrir receita bruta e estimativa lá 2 vezes. Não se preocupem, é esse campo de forma de determinação de estimativas mensais que vai determinar o que vai ser gerado para a tua ICF. Se eu colocar receita bruta, ele vai ler lá do teu Lalur e do teu Lattes a linha receita bruta para este mês. Se eu colocar balanço ou balancete, ele vai ler a linha de balanço, balancete, suspensão, redução para este mês. Então, é aí que eu vou determinar qual é a linha do Lalur e Lattes, onde foram realizados os ajustes, que eu vou levar para a minha ICF. Então, é aí que a gente tem que ter atenção, porque lá eu já sei que eu tenho que criar os dois e fechar os dois. E aí é que eu vou dizer qual é o que eu vou levar. Então, aí a gente tem nesse exemplo selecionadinho aí, março, como receita bruta, e aí lá na minha ICF vocês vão ver que até os registros que são abertos são diferentes, né? Porque aí não nasce M300, não nasce M350 e os filhos, né? Então aí a gente vai gerar certinho de acordo com o selecionado aí, tudo bem? Então, a gente depois tem a próxima aba, que é parâmetros complementares e informações econômicas. A gente abriu já as 2 abinhas. Por quê? Porque aí é muita particularidade da empresa mesmo, né? Aí tem que avaliar campo a campo, todos eles são editáveis, alguns têm algumas inteligências já, de acordo com a validação da própria Receita Federal. Então, vocês estão vendo, por exemplo, que operações com pessoa vinculada, imposta, interposta, país com tributação favorecida, ele está desabilitado. Por quê? Porque ele precisa de um sim do campo superior para que vocês digam se ele é sim ou não. Então, alguns campos já têm inteligência de habilitar ou não habilitar de acordo com preenchimentos de campos anteriores, tá? Mas os que são obrigatórios aí já estão todos preenchidos, e aí é só vocês se atentarem para todas essas informações, analisar de acordo com a sua empresa e preencher esses campinhos aí para que seja levado certinho lá para a tua ICF. Feito isso, é só clicar no botão atualizar. E aí nasce a tua ECF bonitinha. Aí o que a gente vai fazer? Selecionar com a seta amarela nessa ECF para visualizar tudo que está lá dentro, né? E preencher aqueles outros registros. Olhar se o meu... Olha o A00 aí que eu falei. Depois que a gente faz isso, nasce... Ó, você viu que tem aí identificação, parâmetros de tributação, parâmetros complementares e informações econômicas, já eram as abas que nós estávamos preenchendo lá no cadastro. O que nasceu a mais agora? A aba registro. O que é essa aba registro? São as abas do bloco M, do bloco Y, do bloco X, do bloco J. Aí você consegue ter uma visualização geral de tudo, tá? Nesse campinho períodos, você seleciona o período que você quer olhar, e aí você seleciona tudo que você quer ver dentro da tua ICF. Eu quero ver meu saldo do A01. Aí eu seleciono que é janeiro. Eu seleciono o A01 e clico lá no K155. E aí a gente vai navegando por todos os registros. Eu preciso preencher uma informação do bloco X, porque eu coloquei lá que eu era participação com o exterior, sim. Aqui nesse campinho de bloco, nesse primeiro quadradinho, se você colocou sim, vai nascer um bloco X aí, você vai clicar nesse bloco X, nessa setinha preta, ele abre os registros para você selecionar e preencher manualmente os registros. Regiane, vocês mostraram também que eu tinha uma condição de fazer mapeamentos automáticos, né, de algum
cargas e mapeamentos de algumas contas, o L210, por exemplo, isso mesmo. Clica aqui no L210, você vai ver que ele vai carregar automaticamente aí. Editei qualquer informação ou criei a minha ECF e depois fiz os lançamentos e mapeamentos e afins, vou clicar no botãozinho recarregar saldos para que tudo seja atualizado. Se eu não clicar aí, não vai atualizar. Tudo bem? Então, é importante clicar no recarregar saldos quando fizer edições e estar com os períodos fechados para que seja levado bonitinho, tá? E aí, o que que a gente fez? A gente incluiu aí essa tela. De onde vem essa tela? Lá naquele período que nós mostramos, eu selecionei o M300, né? Desse caso aí do A00, que já estava lá selecionado. E quando eu seleciono o M300, que são o quê? Os lançamentos do Lalur, que foram aqueles que a gente fez, eu consigo ter uma visão geral de toda aquela tabela da ECF, né, que a Receita Federal tem, de tudo que eu lancei no meu Lalur e Lax pelo ajuste. Então, aí, por exemplo, lá naquele cenário onde a Vivi colocou multas por infrações fiscais, vocês podem observar que ele trouxe já o valor naquela linha. Ah, mas eu quero detalhar, porque eu não sei se está certo. Tudo bem, você clica na seta amarela e aí a gente já traz todos os vínculos feitos, o valor total do lançamento de A, se teve vínculo com B, a gente vai trazer o valor total no lançamento de B, o valor dos lançamentos contábeis, esse campo histórico aí, mais um lugar para editar, né? Porque a gente colocou um automático lá na telinha de automático, na hora de fazer um lançamento, você vê que tem um campo de observação lá, que é o mesmo do histórico, que você pode digitar algo lá, ou eu posso vir aí e mudar aí também. E aí editar aí esse campo histórico para poder levar para o lançamento desse período, tá? E aí eu tenho a abinha parte B, conta contábil e processo, e a gente consegue ver todo o detalhamento com todos os vínculos. Se eu fiz só com parte A, ele só vai aparecer a parte de cima, você vai clicar na B, não vai ter nada. Se eu fiz com parte B, você vai clicar na B e vai conseguir ver o detalhamento da B. Para este cenário, eu fiz com conta contábil, ele me trouxe a conta contábil que eu vinculei e embaixo todos os lançamentos. Ou seja, no valor de lançamento de A, o que eu vou gerar? O M300. No valor de lançamento de B, se tivesse algo lá, o que eu vou gerar? M305. No conta contábil, o que eu gero dessa patinha de cima, aqui desse primeiro bloco? O M310. Esse número de lançamento, o M312. Então, aqui eu consigo visualizar todos os registros que são gerados na minha ECF. E essa mesma funcionalidade aí existe para Lalur e Lax e os seus registros equiparados, tá? Estou vendo que a Ângela está fazendo uma pergunta aqui. É possível o sistema preencher automaticamente Y570, demonstrativo do imposto de renda e contribuição social retidos? Todos os recebimentos são feitos de forma automática pelo contas a receber do SAP. Não me lembro se esse registro está lá na telinha do Y570. Vamos ver se ele já está lá pré-programado para configurar. Na realidade, tem duas perguntas dela, né? Deixa eu voltar um pouquinho, Rê. Não tem problema. A primeira pergunta é se parte da importação e exportação, né? Toda essa parte que envolve fechamento de câmbio, importação e exportação, tem como automatizar. Ela citou aqui os registros Y520 e o X292. Hoje, Ângela, a gente não tem, tá, automatização para esses registros aqui. Mas, se você identificar que é possível fazer este mapeamento via SAP, né, de acordo com as informações que estão dentro do SAP, essas informações têm que estar aqui dentro para a gente poder mapear. Aí a gente consegue estudar o desenvolvimento, sim. Tá? Então, dá uma analisada no que você declara nesses registros hoje, verifica se essas informações estão dentro do sistema, para que a gente possa aqui estudar esse desenvolvimento. Aí eu vou pedir para você abrir um chamado e a gente vai tratar isso como uma melhoria, tá bom? Agora, em relação ao Y570, hoje, o que nós temos para o Y570? Nós temos a possibilidade de você importar isso via planilha, tá? Então, a gente aqui, você consegue salvar um modelo de planilha, né? Clicando aqui, você salva a planilha, e aqui você consegue importar essa planilha para preenchimento, tá? Hoje, a gente não tem essa automatização via contas a receber.
a gente pode estudar sim, aí eu vou pedir para você também abrir um chamado, abre 2 chamados, tá bom? Então a gente conseguiria, avaliar esse preenchimento automático, mas o que que acontece aqui no Y570? O que a gente vê muito aí na prática? Normalmente, o que as empresas, possuem aqui, às vezes não bate com o que está declarado em outras obrigações, então isso precisa, né, principalmente na DIRF, então isso precisa estar muito bem casado, tá. Às vezes as retenções que são feitas aí, contra vocês, não o né, quem fez a retenção não declarou direito, e aí quando você tem essa informação, quando isso vai na DIRF da do seu cliente, não bate com o que você tem aqui. Então, só toma esse cuidado, só pensa nesse assunto também, porque a gente pode eu entendo que talvez a gente possa se encarregar, nessa informação, a gente já tem, um relatório de imposto aqui retido sobre os serviços prestados, a gente já poderia carregar para cá sim, mas a gente tem essa questão, porque aqui o que acontece, as empresas normalmente aqui, elas pegam exatamente o que elas conseguem verificar lá no ECAC. Então, quando entra no ECAC, você identifica o que tem lançado contra você de retenção, né, que são os informes de rendimento que estão lá dentro, e aí as empresas usam esses informes para fazer declaração aqui, para não ter problemas, depois de alguma malha, de alguma fiscalização por parte da Receita, porque o valor não bate, né, o valor que reteram não bate com o que eu estou declarando, isso tem que bater direitinho com as DIFs, né. A gente sabe que, às vezes, o problema não é do lado da empresa que está declarando aqui, é do lado de quem, tomou o serviço e não fez a retenção adequada, não declarou adequadamente, né, errou na hora de declarar, enfim. Mas eu acredito que aqui a gente pode tratar sim aqui, a gente até já enxerga aqui talvez de como puxar, mas aí eu vou pedir para você abrir esses 2 chamados aí, um para esse Y570 e o outro para o Y520 e o X292. Aí a gente avalia. O Y520 e o X292 a gente talvez tenha que trocar, uma ideia com você, marcar uma call aí para a gente entender direitinho da onde estão essas informações, tá bom? Isso. O Vivi, a Ângela até complementa aqui que ela entende que para o Y520 X292, que através da nota de emissão da nota fiscal do CFOP de importação e exportação para os pagamentos e recebimentos pelo banco. Então, é isso que a Vivi falou, Ângela. Talvez para esses registros a gente precise bater um papinho, precise entender melhor o cenário e ver onde é que você está buscando ou levando essas informações para que a gente consiga fazer esse mapeamento, tá? Mas aí a gente vai tratar isso como uma melhoria, é só você abrir o chamados separados para os registros, né, porque a gente está tratando de coisas separadas, até para que um não fique vinculado ao outro, e aí na necessidade a gente vai te contatando, entendendo melhor o cenário, para ver essa possibilidade de mapeamento, tá bom? Só deixa eu fazer uma observação, meninas. Claro, Lucas. Ângela, nesses cenários, tá, quando você abriu o chamado, eu vi que você colocou através da emissão de nota fiscal, do CFOP, tá, tudo bem. Hoje, você pega um relatório de nota fiscal do CFOP de importações e lança direto no Y520, no X292. O X292 é os valores, né, e os Y520 recebimentos e pagamentos. Porque eu sei que esses registros, eles têm códigos próprios. Então, provavelmente não é só isso, né? A gente deve ter um mapeamento em cima disso, deve ter um depara, e aí começa, justamente por isso. Então, o ideal é, nesse levantamento, a gente conseguir enxergar, assim, se você conseguir fazer todo a gestão e chegar nos valores desses registros somente com dados que estão dentro dessa SAP, sem que você precise você classificar de forma manual, aí a chance de a gente conseguir fazer dessa forma também é muito grande. No instante que envolva análises pessoais, análises humanas, a coisa, assim, aí começa a ficar um pouco mais difícil para a gente conseguir chegar a determinar uma regra que atenda todos os clientes, ou então a maioria dos clientes, né, um cenário real, tá? Por isso que é legal até a gente bater o papo sobre esses cenários, esses registros, tá? O Y570 também é a mesma forma, né? Enfim, tinha o IR retido na fonte, CSLL retido na fonte, no caso do IR é retido na nota, CSLL pagamento. Também talvez tenha que só bater uma conversa para ver as outras informações, se a gente consegue também buscar de algum local, porque sendo possível, a gente coloca aqui para dentro para fazer a melhoria. Tá bom, Angela? Estou falando no mundo. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir?
Então, agora o Gilberto vai mostrar para vocês, né? Porque feito isso, a ECF está pronta. Vocês viram que é bem fácil, né? Então, feito isso, agora o Gilberto vai passar, falar um pouquinho sobre o programa gerador de escrituração da ECF, o PGE, como importar esse programa para dentro da ECF. Eu acho que só faltou, Vivi, voltar. É aqui que a gente fala da geração Faltou do gerar arquivo? aqui, né? É isso, aqui Isso. faltou Então, gerar, vamos né? só voltar um pouquinho antes de falar da, do Do programa, PGE. falar de como gerar, antes de falar do PGE, né? Feito isso, se precisar recarregar saldos, fez tudo o que fez, aqui em qualquer telinha aí, em qualquer aba dessa tela, você tem a opção de gerar o arquivo, tá? Esse botão de gerar arquivo, ele vai aparecer em todas as abas para vocês. Então, voltei para fazer uma alteração lá na identificação, não tem problema. Gerar arquivo aí vai aparecer em todas as abas. Regiane, eu não estou nessa tela, não. Eu estou naquela tela de cadastro, porque eu já tinha feito tudo ontem e só deixei para gerar hoje porque eu estava cansado, que aí eu já gerava e já conferia. Não tem problema nenhum. Você seleciona aqui nesse quadradinho, né, branco, e depois dá um gerar arquivo por aí também, tá? Então, esse app você consegue gerar de tudo que é lugar. Estando dentro aí do cadastro da escrituração ECF, você consegue gerar em tudo que é lugar. Aí a gente vai abrir uma telinha para você indicar o caminho que você quer salvar. Você indica lá o caminho no teu computador que você quer salvar e o teu TXT está prontinho para ser importado, né, para o PGE, que é o que o Giba vai falar agora para a gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Pessoal, boa tarde, vamos lá. Então, abrindo o PGE da ECF, a gente tem essa opção ali para poder fazer a importação do arquivo da ECF. Essa primeira importação é desse arquivo que você acabou de gerar lá pelo T10 Extreme, e aí você, aqui, agora recorrente agora é ECF de 2021. Então, é esse primeiro arquivo agora que eu vou fazer essa importação. Esse que eu acabei de gerar ele. Então, fazendo a importação, ele vai fazer já uma análise, já vai trazer algumas informações, informações na tela, tudo bem, mas aí é o seguinte, aí existem mais alguns passos para você poder fazer a análise completa da sua CCF. Primeiro ponto, você precisa recuperar a ECD entregue do mesmo período. Então, aquele arquivo que está assinado, tá? Inclusive, aquele que foi assinado, que foi entregue definitivo, não aquele que você gerou pelo Triple One só e para poder passar pelo PGE. Aquele que está assinado mesmo, que foi validado, que foi entregue, tá? Porque se você for ver, ele vai trazer outras informações e dar um arquivo mais completo, porque acaba gerando essas outras informações, outros registros lá dentro desse arquivo. Então, você primeiro precisa recuperar esse arquivo da ECD, nessa opção ali, porque a hora que você faz a importação, ele vai abrir essa aba e você tem esse botão para recuperar a ECD. Recuperando a ECD, agora falando aqui, né, datando esse vídeo do ano de 2021, né, que você fez a entrega, tudo, depois você vai recuperar a ECF do ano anterior, do ano de 2020. Novamente, esse arquivo da ECF que você está fazendo a importação é o arquivo que foi entregue da ECF, tá? É aquele arquivo que foi entregue, que foi assinado, que já está tudo certo, porque ele também vai gerar outras informações. E aí, importando esses 3 arquivos, aí sim, o PGE ele vai fazer todas as prévias, bater as informações com o arquivo da ECF desse ano, com o que você informou na ECD também, né, desse ano, com o que você informou da ECF do ano passado. Tudo isso para trazer as informações. Se tem algum erro, se tem alguma advertência, quais são os pontos aí para análise da sua ECF, tá? Pessoal, pontos aqui importantes aí, eu vou aproveitar aí na questão aí do suporte. Quando vocês forem abrir chamados, por favor, a gente sempre pede para mandar o arquivo da ECF para a gente, tá? Isso é muito importante para a gente fazer algumas análises também, porque às vezes a gente pegando o arquivo, consultando as informações, aí sim que a gente vai entender o que está acontecendo para a gente poder fazer o atendimento para vocês, tá? Muitos casos, que nem esses pontos aí que eu estou apontando para vocês, nós também vamos precisar desses outros arquivos da ECD e da ECF que foram entregues, porque às vezes o que acontece? O erro está lá na frente,
né? Depois que você fez todas as importações dos arquivos. Mas isso geralmente acontece, é mais difícil porque ele já passou já por toda uma prévia de uma análise já da validação da SF, né? Mas é sempre importante mandar essas informações. Outros dados importantes para o suporte, né? Saber a questão, qual que é o ambiente, qual é a versão do add-on, então tem a tela do T10 Extreme, dos módulos, então, para a gente saber em qual módulo que está atual lá no ambiente de vocês, isso para saber, às vezes, se tem alguma atualização crítica ou não dessa informação, tá? Então, esses pontos são muito importantes quando vocês forem fazer essa solicitação de suporte, passar esses dados aí para a gente, com o cenário, enfim, que vai mandar tela do que está acontecendo, ou vai gerar, geralmente passam também o relatório de erros, né? Então, além desse relatório de erros, manda o arquivo também, porque tudo isso facilita a nossa análise do que está acontecendo relacionado à SF que vocês estão fazendo na entrega, tá? Lucas, tem algum ponto para análise para adicionar? Vivi, Jane? Eu ia perguntar se alguém tinha alguma dúvida, se queria ver alguma coisa que a gente não passou, ou alguma coisa que a gente passou, se quiser que a gente repita. Tá tranquilo, pessoal? Ninguém tem dúvidas? Então, deixa eu dar uns 2 últimos recados aqui. Vão pensando aí se vocês tiverem dúvida, que dá tempo de responder ainda. Eu vou pedir novamente para vocês responderem a pesquisa, né? A Carol vai colocar aí no chat de novo o link. Então, por favor, respondam com sinceridade. Sugiram temas, sugiram um novo formato, se vocês entenderem que esse não funciona, ou que tem alguma coisa melhor aí para a gente poder fazer, sugiram, tá bom? É só a gente ouvindo vocês que a gente pode melhorar. E outro recado que é bem importante também, na próxima quinta-feira, no dia 9 de junho, a gente vai fazer um plantão de dúvidas, mas é um plantão de dúvidas geral, tá? O plantão da SF vai ser em julho, tá? Para dar tempo de vocês tentarem gerar a obrigação, tentarem mexer no sistema, então a gente vai fazer só em julho, o da SF. Agora, na semana que vem, a gente tem um plantão de dúvidas geral, né? Que vocês podem vir, trazer as dúvidas que vocês têm em relação aos add-ons, ou alguma questão fiscal e contábil, para ver se a gente consegue ajudar vocês nesse momento, tá? E esse plantão, especificamente, nós vamos fazer ele às 18 horas. Então, ele vai iniciar às 18 horas. Então, vamos ver aí quem é que tem o interesse, quem tem a disponibilidade de estar com a gente nesse horário, e tragam as dúvidas, tragam os cenários para a gente tentar responder, tá bom? Então, na próxima quinta, dia 9, às 18 horas, a gente tem um plantão, que também o link a Carol colocou aí no chat, para vocês participarem com as dúvidas, com cenários, com o que vocês quiserem trazer aí. Importante, esses plantões, eles não são gravados, tá? Então, fiquem tranquilos, porque o que vocês trouxerem no plantão é só quem está ali realmente que está ouvindo, né, e que vai saber, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente não grava o plantão, tá bom? Bom, não temos mais dúvidas, então eu só vou agradecer, só quero agradecer aqui a presença de vocês. Vivi, Oi? só queria fazer um comentário antes. Claro, Pessoal, se atentar o prazo de abertura de chamado, né? Isso é importante. Se atentar o prazo, e na verdade a gente coloca esse prazo, pessoal, não é nem para travar vocês nem nada, é para a gente ter realmente um tempo hábil de conseguir ajudar, né? Porque dependendo da complexidade da situação, a gente não tem tempo hábil para ajudar. Então, é super importante se atentar a esse prazo para abrir chamado, tá bom? E aí eu já falo tanto para ECD quanto para ECF, que a gente está aqui no Skill Class GCF, mas aí eu já estou reforçando para as 2 obrigações, que são obrigações anuais, são as obrigações mais chatinhas, mais detalhadas, e a gente precisa desse tempo para poder atender vocês com qualidade, tá bom? Não deixem para a última hora. Isso aí. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Até pessoal. a próxima. Boa noite para vocês. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.